De volta aqui com Economia. E agora? Agora falando aqui de turismo, falando de hotelaria, com a Patrícia Coutinho, diretora de comunicação da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Minas Gerais. Patrícia, deixei para a saída do bloco a pergunta sobre custo, né? O quanto que a energia elétrica aumenta o custo da hospedagem, aquele custo que você tem que repassar de qualquer jeito, ou o setor, de certa forma, pegou esse custo um pouquinho para ele, para não dificultar a venda dos pacotes, dificultar a acomodação? Olha, essa questão da energia depende muito do empreendimento, porque hoje em dia a gente tem energia contratada, tem algumas pessoas algumas pousadas também que têm energia solar, enfim. Geralmente, se você for imaginar como se uma casa, seria 20% do custo de uma hospedagem, a energia. O que vem acontecendo, eu vou falar muito da Praça de Belo Horizonte. Nós estamos com uma diária média igual a de 2014, para você ter uma ideia da defasagem da nossa diária média. Então, quem pagava uma diária no hotel em Belo Horizonte em 2014, em plena Copa do Mundo, está pagando agora em 2022. Sim, não houve reajuste, sendo que os custos, sim, tiveram reajustes altíssimos. Água, luz, alimentação, vários itens. O que a gente está tendo que fazer... E a Praça de Belo Horizonte, por exemplo, é um caso bastante diferente, porque nós tivemos aí um boom de hotéis durante a Copa do Mundo. O que houve, então, surgiu aí a super oferta hoteleira. Então, não teria nem como você repassar isso, senão você perderia em hospedagem. Então, realmente, aqui em Belo Horizonte, há uma defasagem enorme no valor da diária média, da diária hoteleira. E essa questão do repasse dos custos depende muito do perfil do hotel. Com a pandemia, por exemplo, alguns hotéis deixaram de oferecer café da manhã. Sim. Ou, às vezes, a pessoa, em vários casos, em várias cidades, por exemplo, você tem que ter só 50% da ocupação, o que também já traz um prejuízo para a hotelaria. Então, cada hospedagem tem que trabalhar em cima do perfil do seu hóspede e o perfil de como que ela pode estar... Do consumidor, né? Do consumidor. Agora, deixa eu te contar uma coisa, uma dúvida agora. O café da manhã, muita gente espera pelo café da manhã do hotel, né? O café da manhã do hotel. Inclusive, se tiver mais estrelas ali no hotel, aí o café da manhã é sensacional. É uma decisão drástica, né, do empresário quando ele fala assim, eu vou cobrar pelo café da manhã ou eu vou deixar de oferecer o café da manhã, porque ele perde até um atrativo, né? Perde, com certeza. O café da manhã no Brasil, né, tem uma chamada muito forte. No Brasil tem um café da manhã muito diversificado, muitas frutas, sucos, né, enfim. Isso é uma coisa diferente de outros países, por exemplo. Eu vou dizer assim, igual eu estava falando do perfil da hospedagem. Por exemplo, albergues da juventude, hostels, que é também muitos hostels deixaram de dar café da manhã porque o café da manhã é coletivo. Então, não tinham como manusear com eficiência para uma não... propagação do vírus. Para uma não propagação do vírus. Agora, claro, o manual da hotelaria que foi feito da BIH junto com demais entidades quando a pandemia estava no auge, era de que os cafés da manhã fossem feitos no quarto. Então, o café da manhã era enviado para o hóspede no quarto. Agora, isso também tem um custo a mais, porque você tem que disponibilizar um funcionário seu para poder levar esse café da manhã no quarto. Então, agora, todo esse procedimento, essa operacionalização, as pessoas já estão muito mais acostumadas e as questões de higiene, luvas, álcool em gel, isso já está sendo melhor absorvido pela hotelaria e esses custos também já foram absorvidos, de certa forma. Mas sim, o café da manhã, como você tinha me perguntado, é um item que as pessoas vão para os hotéis por conta disso e eu acho que vai continuar assim. Foi ótimo você ter entrado nessa questão do custo para o café da manhã, porque a pandemia, além de ter o número diminuído de hóspedes,
ela também fez com que os hotéis tivessem um custo elevado para entrar num padrão sanitário. Exato. Parece uma bobagem, mas se você não tinha um álcool em gel na entrada, e aquilo ali é um vidro, 2 vidros, 3 vidros de álcool em gel no dia, ou seja, é um custo que não tinha antes. A dedetização do espaço por mais tempo, por mais possibilidades ali de dedetização. Ou seja, de certa forma, teve algum momento que o turismo virou meio impraticável, né? Em algum momento, e por isso chegou o momento de ter alguns hotéis fechados. Sim, sim. Depende da praça. No interior, por exemplo, eles conseguiram absorver isso porque a demanda foi muito alta por pousadas no interior. Então, mesmo com a limitação de ocupação em 50%, para que não houvesse aglomeração, eles conseguiram absorver isso. Ou até aumentar a diária média. Agora, em Belo Horizonte, Juiz de Fora, cidades voltadas para o turismo de negócios, não conseguiram absorver isso. Aqui em Belo Horizonte fecharam 28 hotéis desde a Copa do Mundo. Isso é um número enorme. Alguns estão aí reabrindo, mas alguns estão fazendo serviço de mensalista, outros estão mudando o perfil da hospedagem, mas... 28 hotéis fechados, então, desde a Copa do Mundo. Sim, é um número muito expressivo. Expressivo. E hoje, qual que é o raio-x dos hotéis de Belo Horizonte? A gente tem quais estrelas? Assim, a gente tem um hotel 5 estrelas, um hotel ou 2 hotéis? Nós temos 2 hotéis 5 estrelas. 2 hotéis 5 estrelas. E outros... Nós estamos com uma hotelaria muito boa aqui em Belo Horizonte. Nós temos hotéis novos, empreendimentos novos. Na época da Copa do Mundo, foram liberados 34 alvarás. 11 ainda não estão em operação, aliás, 10, porque um hotel na Savassi já está em operação. Mas, quer dizer, são 23 equipamentos novos, com mobiliário novo, né? Tudo bem que exige uma manutenção, mas a gente tem uma hotelaria nova, boa, muito boa aqui em Belo Horizonte. E, claro, vai de 5 estrelas até albergues da juventude e hostels, mas nós temos hotéis de 3 estrelas, 4 estrelas. Estão concentrados, a maioria, na região centro-sul, né? Não, tem hotéis na Pampulha. Aliás, o Ouro Minas, por exemplo, é na região nordeste da capital. Sim, tem o Ouro Minas, sim, Isso. sim. Então você tem um caminho, mas é um dado aí, dado para você levar aí para sua discussão no dia a dia em casa aí. 28 hotéis fechados em Belo Horizonte desde o ano de 2014. Eu queria até fazer uma observação em relação a isso, que só não foram mais hotéis fechados, porque o modelo de negócio da hotelaria mudou. Então, são condomínios de proprietários. Então, muitas vezes o hotel não encerra as atividades porque você tem um pool de investidores envolvidos aí. Que colocam mais dinheiro. Mas se você for pensar, um hotel, é um prédio, tem todo o IPTU, por exemplo, esse ano aumentou em 10% aqui na capital, tem todo um custo de manutenção, mesmo que o hotel não esteja em atividade, em operação, você tem que fazer a manutenção dele, a segurança, então não é uma atividade barata para se manter. E bota dificuldade nisso. Agora, o detalhe, né, e outro ponto que a gente colocou, né, é a alta do combustível. Você tem aí agora, imagino, conversava inclusive para fazer esse papo aqui com você, com um amigo que é agente de turismo e tal, para ter dados, poder ter uma impressão dele também. E ele me contava que, primeiro na pandemia, a grande dificuldade das agências, se ele trabalha numa grande agência, a grande dificuldade da agência, até um vídeo viralizou no início de março, essa grande empresa demitindo vários funcionários em Porto Seguro e tudo mais, e com a promessa de recontratação, e parece que essa recontratação até está acontecendo, mas ele contando que primeiro foram os cancelamentos, que deixaram todos ali muito preocupados e tudo muito complexo, e as coisas foram colocadas. Depois veio a organização disso, não ficou tão a Deus dará, então as pessoas passaram a ter prazos para poder fazer o cancelamento, então aquele primeiro impacto gerou um problema. Mas ele me contava uma coisa, foi bem, olha como é que a situação é difícil. Eu vendi um pacote para junho, julho para Maceió, em Alagoas. E aí eu peguei e tem um translado.
o meu translado com o aumento da gasolina ele já diminuiu em 15% o meu valor de benefício que eu tive que repassar para quem está fazendo o translado. Ou seja, ele repassou porque o cara não pode ficar na questão do prejuízo. Ou seja, a gasolina que aumentou nos últimos dias já gerou problema para quem está vendendo o pacote para julho. Ou seja, isso faz a gente pensar que ao lidar com custos, talvez o turismo vai ter que se modificar mais uma vez, criar novas maneiras de negociação com os clientes? Ah, sim, com certeza. Até porque ele impacta não só nesse tipo de serviço, como também na passagem aérea, né? As passagens aéreas, na verdade, já aumentaram muito, porque houve muitos cancelamentos de voos. Uhum. Aí, sem contar que na passagem aérea tem gente embarcando agora que comprou a passagem em 2020. Exatamente. Então conseguiu remarcação, ou seja, esse foi o grande problema do turismo também. Uma das coisas boas da pandemia é a política de cancelamento. Tá melhor para o consumidor. Uhum. Há uma maior maleabilidade aí para cancelamento. Mas essa política de cancelamento ela não acaba atrapalhando bastante o setor do turismo, não? Porque assim, é uma imprevisibilidade muito grande. Você vende um pacote que pode ser cortado, subtraído a qualquer momento. Sim, com certeza. Isso traz prejuízo, sim, para o setor, que já vem sofrendo muito, né? Porque você pensa, não impacta só no preço das passagens e nem do frete, impacta também na alimentação, no café da manhã, que há um aumento, consequentemente, tudo, isso aumenta a hospedagem. Nos destinos aonde pode ser repassado isso ao consumidor final, menos mal, porque a pessoa consegue repassar esse prejuízo. Agora, há praças, por exemplo, que as pessoas não conseguem repassar isso, e ela tem que absorver esse prejuízo, além do prejuízo dos últimos 2 anos, né? Uhum. Nós estamos falando aqui, nem é lucro, a gente está falando aqui de uma recomposição de perdas do setor. Para você entender, você que está em casa, é mais ou menos isso, né? Você tem um hotel com 200 leitos. Aí você está com os 200 leitos fechados. De uma hora para outra, com o cancelamento, passa para 120. Como é que a conta fecha? Como é que você faz a previsão disso? Então, é realmente algo que quem trabalha no turismo vai ter que rever bastante. Olha que eu como consumidor, fui beneficiado por esse cancelamento, mas eu acho que como empreendedor do turismo, a situação fica muito difícil. Talvez diminuir um pouco esse prazo do cancelamento, porque senão a situação vai ficar realmente drástica. Já está difícil vender o pacote. O público interno é a salvação. Quem é do exterior tem a moeda de troca que é muito forte, mas é um público ainda muito pequeno. Para Minas Gerais, por exemplo, a gente não tem um grande quantitativo de pessoas vindas do exterior para visitar Minas Gerais. Então, o nosso turismo está muito local. E aí você tem esse cancelamento, você perde. Aí você tem um caminho meio complexo demais, né? O turismo não tem estoque, né? Por exemplo, o hotel não tem estoque, nós temos diária. Se a pessoa não vai não se hospeda, a gente perdeu. A gente não tem estoque, a gente perdeu aquela diária, a gente já perdeu a nossa mercadoria. Complexo, muito complexo. Patrícia, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente. Para a gente fazer esse raio-x aqui da rede hoteleira de BH, acho que a gente conseguiu trazer aqui números, apesar de que o nosso objetivo aqui não é trazer números, mas sim impressões sobre o que tem acontecido, porque os números a gente tem percebido que estão cada vez mais difíceis de se prever alguma coisa para os próximos meses, devido à questão da guerra, a questão da pandemia e até mesmo essa recessão econômica que a gente está vivendo, essa inflação. Então a gente terá dias difíceis para todos os setores, mas espero que para o setor de hotelaria, para o setor de turismo, sobrevivam, né? Mas eu acho que a vontade de viajar dos viajantes nunca vai acabar. E tem uma demanda aí reprimida que a gente espera que as pessoas bora viajar, né? Voltem a viajar e façam isso, porque as pessoas precisam de lazer, né? Com certeza. Muito obrigado, viu, Obrigada Patrícia? A você. Ah, gente, que viagem. A Patrícia falou isso, você ficou pensando da sua viagem lá para o interior de Minas, para Capitólio, né? Viajar também aqui para Belo Horizonte, por que não? Gente, nossa economia agora vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. A gente volta em mais uma edição. Valeu!